Se não melhorar aí a gente vai ter que parar, né? Vai ter que ver de outro jeito aí, senão não vai dar mais, aí vamos ter que abandonar. Sempre teve a silagem das vacas. E esse ano não vai ter. Não vai ter mesmo. Foi horrível. Não deu, eu vim olhar só hoje de manhã, não deu nem vontade de olhar. Pedindo a Deus que mande mais chuva, porque é muito medo, né? Porque do jeito que a gente já perdeu, né? Esses bichos. Temos fé em Deus, né? Que Ele não tire tudo de nós, né? Esses e outros depoimentos de moradores da região sul e da campanha gaúcha você acompanha conosco no TVE Repórteres de hoje. A seca e suas consequências. O sol, o céu de não se querer ver, o verde carteado do gramial, as duras areias, as arvorezinhas ruiminhas de minhas. Ali chovia? Chove, e não encharca a poça, não rola enxurrada, não produz lama. A chuva inteira se soverte em minuto terra fundo, feito um azeitezinho entrador. O chão endurecia cedo, esse rareamento de águas. Guimarães Rosa descreve o sertão, mas não vamos falar do sertão, mas de um cenário que parece ser. Treze prefeituras têm situação de emergência homologada pelo Estado e reconhecida pela União. Cristal, Amaral Ferrador, Hulha Negra, Morro Redondo, São Jerônimo, Cerro Grande do Sul, Canguçu, Arroio do Padre, Pedras Altas, Turuçu, Cerrito, Bagé e Candiota. Outros 14 esperam reconhecimento dos decretos de emergência. O volume anual de chuva no Rio Grande do Sul é suficiente para um setor primário forte. Mas, em alguns municípios da metade sul, a estiagem compromete diferentes tipos de cultivo. Para janeiro, cuja média deve ser de 130 milímetros de chuvas, foi 25 milímetros. Alto da Cruz, 5º distrito do município de Canguçu, a 275 quilômetros de Porto Alegre. Entre novembro e janeiro, quase não choveu. Quando a água voltou a cair sobre o campo, não foi suficiente para recuperar o prejuízo. A falta tem suas marcas, faz minguar. Vanise e a família trabalham com gado de corte. Com a seca e a falta de pasto, perderam 15 animais. Por isso, precisaram desmamar as crias antes do tempo, numa tentativa de sobrevivência. Esses animais estavam num campo mais distante, tivemos que trazer para casa, poder tratar eles, tirar das vacas, para não morrer as vacas e os terneiros, perder tudo. A gente correu o risco de trazer para casa e tratar eles 2 vezes ao dia, né? Dar ração para eles, porque senão ia se perder tudo. E assim mesmo, depois que trouxemos para casa, nós já perdemos 3 terneiros. O problema é com o inverno rigoroso, então nunca imagina que vai ter uma falta de alimentação no verão, né? Sempre tem oferta de campo nativo, de forma geral os campos são bons, tem grama, tem pega-pega, tem uma oferta de pasto. E esse ano acabou que, por falta de chuva, não teve mesmo alimentação no verão. Próximo à casa, eles deixam o tonel usado como reservatório, mais 2 caixas cheias de galões. Tudo é abastecido pelo caminhão-pipa da prefeitura. Essa água usam para atividades gerais. Para consumir, compram água envasada. Em 40 anos, a estiagem nunca tinha sido tão forte a ponto de precisar fazer outro poço. E esse ano aconteceu, porque não teve suporte para aguentar seca. Historicamente, a região registra déficit hídrico. Somado a isso, a partir de novembro, iniciou o fenômeno Laninha. Durante o verão, os índices de chuva caem, né? Chove menos no estado, então é normal essa queda da precipitação, mas com esse fenômeno climático configurado, ele influencia nos sistemas do tempo. Então chove menos já. Já é uma região que sofre com a estiagem, já vem com índices baixos desde o final do ano, e agora sem a expectativa de chuvas significativas para melhorar essa condição, né? Então a tendência ainda é de estiagem.
Em algumas bacias do sul, a gente teve acumulados até interessantes, né? Principalmente nesses últimos 10 dias de fevereiro, onde teve episódio de temporal, mas essa chuva veio mal distribuída, como a gente chama, que significa que são acumulados interessantes, mas em poucos dias, normalmente um dia só de temporal. Então essa chuva com o solo muito seco e os níveis dos rios muito baixos, ela acaba não tendo resposta hidrológica suficiente. Mas a lavoura de fumo de seu Valdir é uma exceção frente a um cenário desolador. Ele e o filho Vinícius olham satisfeitos a lavoura irrigada. No limite da oferta de água fornecida pela barragem, produzem mais do que no ano passado. Projeção: 3,2 hectares, colhendo 130 mil quilos de fumo. O investimento foi de pouco mais de R$1 por pé, total R$45 mil. A ideia foi do Vinícius, após ver a irrigação numa colheita vizinha. Eu pensei em plantar aqui também. Eles até não estavam querendo muito, mas aí eu insisti e deu certo. O ano passado foi um ano chuvoso, bom, e ainda assim esse ano é muito melhor. Aqui a gente fez, por exemplo, a questão de todo o projeto técnico, né? Primeiro da questão da construção da barragem, dimensionar ela para que ela reserve a quantidade de água para os respectivos hectares que ele vai irrigar, né? E aqui também sempre pensando naquela questão, fumo, mas também feijão e milho, né? Que ele também pretende irrigar. A gente fica contente, porque não tem nem comparação. Nós temos outras lavouras fora de irrigação, mas talvez fique pela metade da colheita. Em Canguçu, os problemas se concentram na zona rural e a realidade é como o seu Valdir disse, as colheitas ficam pela metade. A cidade tem o maior número de minifúndios do país, cerca de 14 mil propriedades. E é chegando de porteira em porteira que comprovamos. Mesmo com o campo mais verde por ter chovido há poucos dias, as consequências da estiagem vão persistir. Leandro sabe disso. Os 2 poços que sempre foram suficientes não deram conta. A gente ficou totalmente sem, né? Eu tinha uns terneiros no coxo que eu estava tratando, que eu tinha perdido as vacas. E eu acabei tendo que colocar para eles um pouco da minha água e acabamos ficando todo mundo sem água. Tanto nós quanto os animais, né? E aí foi o pior período. Ele calcula até agora um prejuízo de R$15 mil. Para não perder mais, investe em comida para as criações que resistem. Com o apoio da prefeitura, está fazendo um bebedouro para o gado e mais uma cisterna. Mas, depois de 2 meses de escassez, diversos animais morreram e fica difícil esquecer. Quando amanhecia o dia assim que eu me levantava, assim dava vontade de nem levantar, sabe? Porque tu via assim o chão de manhã com sereno, quando tá muito seco, ele tem um cheiro ruim, né? Assim, tipo um fedor, né? Então a gente ficava aborrecido, via que os animais tudo magro, né? E a gente se sentia mal, né? Então, é complicado. A Emater aponta prejuízo de 51% em média de quebra de produção. 40% da área de milho não foi plantada pela baixa umidade do solo, perda estimada de 75% da produção. Na soja, a perda de 45%. No fumo, houve prejuízos no desenvolvimento, diminuindo a quantidade e a qualidade. A perda estimada é de 30%. Entre todas as culturas do município, arroz, milho, feijão, soja, fumo, gado de pecuária de corte, pecuária de leite, chega beirando 150 milhões de reais. E agora ainda tem localidade que foi atingida pelo granizo também, que pode esse número vir a aumentar aí, porque tem produtor que perdeu o fumo dentro do galpão, já pronto, já para enfardar e vender. Tanto em Canguçu quanto em São Lourenço do Sul, as perdas já tinham sido enormes por conta da falta de água. A situação ficou ainda pior para alguns produtores que enfrentaram recentemente a queda de granizo. Nessa lavoura de soja, por exemplo, é perda sobre perda. Não há o que recuperar. Foi horrível. Não deu, eu vim olhar só hoje de manhã, não deu nem vontade de olhar. É triste. Mas tem que ir adiante, né? É o tempo, né? Ninguém não consegue controlar, né? Chegamos à propriedade do seu Roni no dia seguinte ao granizo. Danos em todas as partes. No chão, um tapete de folhas das figueiras. As cocheiras ficaram esburacadas e a casa com dezenas de telhas quebradas. O Proagro, o Programa de Garantia Agropecuária citado por ele, é como um seguro.
cobre as perdas por fenômenos naturais. A família trabalha com gado leiteiro, milho e soja. Agora tem que ver o que vai sobrar. Vou pedir para o agro. Nem toda ela não foi plantada para o agro, as outras lavouras. Esperar o que vai sobrar ainda. A chuva tão aguardada veio no final de fevereiro. O que não se esperava era meia hora de granizo. Mais de 1.000 propriedades ficaram assim, brancas. Nessa imagem, a dimensão do estrago. Em alguns locais, o volume de pedras foi grande. O gelo ficou acumulado. Cerca de 15% de São Lourenço do Sul foi atingido. Todas as atividades foram afetadas. Que nem a soja, reduções aí em torno de 70% de produção por causa da estiagem, né? E agora o resto foi, né, com a pedra. Milho também em torno aí de 60%, 70% de redução de perdas, né? A cultura do tabaco, como é uma cultura plantada mais cedo, muitas lavouras até novembro, dezembro já estavam praticamente colhidas, então elas escaparam do período de forte estiagem. Mas aí também se estima em torno de 30% de redução. A soja é mais prejudicada por um motivo. O cultivo aumentou nos últimos anos, fazendo do estado o terceiro maior produtor de soja em grão do país. E após o resultado de 18 milhões de toneladas na super safra em 2017, houve maior investimento no plantio. Em 5 anos, São Lourenço viu a área destinada ao grão triplicar. Em 2012, 10 mil hectares de área plantada. Em 2018, 30 mil. No passado deu uma safra boa, choveu bem na hora certa sempre. Aí deu uma safra boa, mas essa aqui já tinha uma perda de 50%. Mas ela recuperou bem, eu não pedi a seca, eu ia esperar para ver como é que fica, né, quando ela ficar madura. Mas agora desse jeito assim... No ano passado se teve produtores que comercializaram saca de milho a R$18 e hoje o impacto já se ouve falar em milho a R$30, R$32. Então essa escassez de produto está impactando nos preços, sim. Em algumas partes vai ajudar o agricultor, né? Como vai ter menos produção e melhor preço, mas também o agricultor que tem as suas criações, o gado de leite que tem que comprar milho também vai ter aumento de custo de produção, né? Então às vezes ajuda de um lado, mas piora do outro. São 140 milhões na perda de grãos. A cidade, a 200 quilômetros da capital, decretou emergência em 9 de fevereiro. Conhecida como Pérola da Lagoa, tem cerca de 5 mil propriedades rurais e algo que contrasta com a falta de água. 40 quilômetros de seu território é banhado pela Laguna dos Patos, a maior da América do Sul. Você tem um município muito grande em extensão, né? Você tem a água da lagoa num extremo do município, né? Você fazer um sistema de bombeamento e canalização de água da lagoa até o interior, nós viemos lá da sede até aqui, devemos ter andado uns 40 quilômetros, isso ficaria totalmente inviável, né? Se trabalha muito, sim, aí é programas de estímulo ao agricultor, de reservar água nas propriedades através de açudes e investimentos em equipamentos de irrigação. A crítica que especialmente os agricultores e as organizações de agricultores fazem é de que o Brasil não tem uma política favorável para que isso se torne viável, para se fazer os investimentos de longo prazo, para reservar essa água e implantar equipamentos de irrigação compatíveis com a renda das atividades. Hoje acho que a principal ferramenta que o agricultor conta sim é o seguro agrícola, né? O produtor que contrata um financiamento no banco, aí ele tem a cobertura do Proagro, né? Que ajuda já pelo menos a pagar a conta, né, do que ele gastou na lavoura, né? Ameniza um pouco. No horizonte, água chegando. Chuva muito aguardada. O principal reservatório, a barragem de Sangarrasa, está 6,20 metros abaixo do normal. Estamos em Bagé, na campanha gaúcha. A seca que atinge o campo seca a torneira na cidade. Em 5 de fevereiro, começou o racionamento de 12 horas diárias. Talvez nenhuma outra comunidade do estado viva com mais frequência a falta de água. E água para eles tomar banho nos baldes, quando falta pega da piscina e assim a gente vai. Mas o horário que ela vai embora 3 horas, 4 horas, 3 da manhã ela volta. Os bagéenses já têm estratégias. Elisângela enche a piscina montada na garagem, as garrafas e ainda reutiliza a da máquina de lavar. Eu deixo água na máquina para botar no vaso. Lavar as calçadas para não estar tirando a torneira, tá gastando água da torneira, né? Porque a água é cara, a água veio R$66 de água para nós.
Esse mês? É. Mesmo com todo o racionamento? Mesmo com todo. O padeiro Olício constata: a torneira em frente à casa até tem água mesmo depois do horário de corte, mas isso não exclui o planejamento. Nós estamos sempre planejando, nós temos um estoque de água aí que a gente coloca nos freezer, água gelada para trabalhar com pão, né, e um reservatório ali para lavar o material que a gente usa, como forma, esteira, negócio. Beatriz vive nessa casa com 3 netas. Para beber e cozinhar, estão comprando água. Vem preta, vem um barro, às vezes vem uma ferrugem, às vezes não dá para lavar, não dá para botar roupa na máquina. A gente vai levando como pode, né? Nós dividimos a cidade em 2 lados, né? Um lado é abastecido das 3 horas da manhã às 15 horas e o outro lado das 15 horas às 3 horas da manhã. Esse sistema já foi adotado em racionamentos anteriores e foi o que deu mais certo. E a própria distribuição das adutoras nos permite que a gente possa fazer o manejo desta forma. Quem tem caixa d'água administra essas 12 horas sem o abastecimento. Mas quem não tem muita dificuldade. E por isso até a gente está gestionando junto ao Ministério de Integração 5.000 caixas d'água para poder fazer a distribuição para a população, que afete o menos possível as pessoas que mais carecem, né? Juntar água, né? Juntar água nas baldes, coisa, pra gente depois tomar banho. Vai aquecer a água e toma um banho de caneca, né? A falta de água é brava, faz falta. Mas o que a gente vai fazer? Tem que se contentar, né? Não tem outra solução. A gente tem que se adaptar, porque afinal de contas é a natureza, né? Entendeu? E um pouco também da falta d'água foi o mau planejamento da administração anterior e que vem seguindo nesse Brasil velho, né? Que essa barragem mesmo aí já era para estar pronta há 5, 6 anos. Seu Olício se refere à barragem de Arvorezinha, esta aqui, inacabada. A obra teve início em 2011, com previsão de entrega para meados de 2014. Mas em 2013 foi embargada por irregularidades nas empresas construtoras. O custo já é muito superior ao inicial. E essa, que era para ser uma das principais soluções para o problema da estiagem aqui na região da Campanha, está assim, vazia, completamente parada, com apenas 13% concluída. Aqui, bem à nossa direita, é o vertedouro, né? Ele é feito de concreto e é onde o excesso de água da barragem retoma o curso do rio. Toda essa região aqui é a área de alargue. A barragem tem aproximadamente 95 quilômetros quadrados de captação, né? Que é o que permite fornecer a vazão de adução prometida no projeto, né? Nós contratamos o CREA e a Centec, fizemos um convênio com eles gratuitamente, eles fizeram um laudo para nós e foi diagnosticado que o que foi feito pode ser aproveitado. Então, a partir daí, a gente está fazendo as revisões do projeto executivo e do Plano Básico Ambiental, que vamos concluir agora em março. A Arvorezinha foi orçada inicialmente em 44 milhões. A partir dos novos laudos, são recalculados os valores e repassados à União. Com a aprovação, a Prefeitura poderá licitar e retomar a barragem. A estimativa é de 14 meses de execução. A barragem da Arvorezinha, que não foi uma promessa minha, mas é uma necessidade dessa cidade, nós vamos construí-la. Nós vamos entregar aos bagienses aquilo que é a solução em definitivo do abastecimento e consumo de água na nossa cidade. São 299 hectares de alague, 18 milhões de metros cúbicos de água, e eu tenho certeza que quando ficar pronto, se Deus Nosso Senhor quiser, quando tiver água suficiente nela, o problema da estiagem, que continuará existindo, né, em todas as partes do estado, quando acontecer novamente em Bagé, pelo menos água para o consumo da população não será mais problema. Atualmente, os 3 reservatórios, Sangarrasa, Piraí e Emergencial, fornecem 4,3 milhões de litros. A nova barragem deverá acumular quase 5 vezes mais água. Segundo o DAEB, Departamento de Água e Esgoto de Bagé, a cidade consome 1 milhão de metros cúbicos mensais. Ou seja, a Arvorezinha deve ter capacidade de abastecimento mesmo sem chover por 18 meses.
Mas o novo reservatório não traria alívio para as lavouras. Bagé faz fronteira com o Uruguai. A estiagem cíclica atinge a região. Em 1989, a seca afetou todos os setores, chegando a cessar por completo o abastecimento. Mais recentemente, em 2010 e 2012, a cidade voltou a racionar água. Quando a chuva chega, não basta. E 2 horas após molhar a terra, sol forte sobre a plantação. E os sulcos abertos secam novamente. A região já acumula quase 100 milhões de reais em prejuízos, segundo a Defesa Civil. Olha de cima a lavoura, já vê a quantidade de... A lavoura de arroz está bonita. Aqui, o proprietário retirou o gado mais cedo e conseguiu plantar em setembro em uma janela de tempo. De modo geral, na metade sul do estado, a produção de arroz foi prejudicada pela chuva em excesso nessa época. Esse potencial produtivo é muito maior do que o arroz plantado em novembro. O arroz, no geral, na nossa região vai ter um prejuízo grande produtivo e também um prejuízo grande em função do preço baixo que a gente está operando hoje. Da mesma forma, a região de áreas mais baixas, onde a água conseguiu ficar concentrada, a soja também se recuperou. Dá para ver na imagem aqui, ó, a profundidade que essa soja conseguiu, e em virtude de ser seco, né, e de ter um canal de irrigação próximo, o lençol freático estava baixo e ela conseguiu emitir raiz para buscar umidade, né? É uma soja que está bem nodulada, isso aqui transforma em nitrogênio, que é para dar mais nitrogênio para a planta, são os rizóbios, e ela conseguiu, para todas as floradas dela, segurar uma quantidade enorme de vagens. Em outra área, mais alta, a situação é bem diferente. Aqui, o produtor poderia colher pelo menos 50 sacos por hectare, mas a previsão é de no máximo 8. Essa aqui é o típico da soja que está comum na região. Uma soja que foi plantada, tem um bom estande de plantas, mas tendo em vista a seca forte, ela não cresceu. Ela não conseguiu nem fechar a linha, o entrelinha da cultura. E o potencial produtivo dela, tu vê que em relação à outra é infinitamente menor. E ela não tem mais como recuperar. Em Bagé, como em todo o estado, o plantio de soja aumentou. Em 2006, eram 6 mil hectares. 12 anos depois, são 40 mil, diante de 86 mil hectares de uso agrícola. Uma característica do município é a rotação das lavouras com a pecuária, também afetada pela seca. O pasto nativo e o cultivado sofreram com a escassez, assim como o milho, usado na silagem que alimenta os animais. De acordo com a Emater, somente no setor leiteiro, a perda é de 40%. Nós estamos na propriedade da Carmen e do Humberto. Eles criam gado leiteiro e também plantam. E aqui as consequências da seca são bem visíveis, como, por exemplo, nesse açude, que está praticamente seco. Essa água que a gente vê hoje é da chuva que nós captamos imagens mais cedo. Eu pergunto para a proprietária, para a Carmen. Carmen, o que a gente vê aqui é a primeira consequência, né? Como é que são as outras demais perdas para vocês? Tudo agora é longo prazo, né? E outra coisa, já se perdeu toda o plantio do milho para silagem, quer dizer que no inverno as vacas estão sem comida. Nós não temos a pastagem de verão, foi toda perdida também. E a pastagem de inverno agora a gente vai ver se vai conseguir. Se continuar chovendo, aí a gente planta e aí sim, vai de acordo com o tempo agora. A pastagem de inverno também ainda não foi para o campo. A produção de leite é a principal renda da família. Aqui, todos os animais têm nome. Essa aí com preto, por exemplo, é a Rose. Ela e as outras 8 vacas perderam peso. Menos pasto, menos leite. Antes, eram 20 litros diários por animal. Agora, menos de 7. Desde o começo da seca, perderam 500 litros. Segundo Carmen, o faturamento mensal passava dos 3 mil, mas em dezembro receberam R$ 420. Já os gastos aumentam. Agora a gente tem que buscar água da cidade, aqui não tem, assim, para consumo, alimentação, beber, tomar chimarrão, essas coisas, tudo é da cidade. E o que a gente tem é um outro açude que está também bem pouquinha água, deve ter água para mais uns 10 dias, se chegar, né? Claro, se continuar chovendo, melhor, né? O sorriso fácil, mesmo diante da crise, parece trazer esperança. Um período melhor é o que mais precisam e aguardam. Vai chover.
Só que essa terra tem que umedecer, aí tu vai plantar, aí vai ter que ter chuva. Quando a semente está na terra, de repente não tem a chuva. Não é uma coisa assim, choveu, tá resolvido o problema. Não, é bem devagar a coisa. Como a atividade agropecuária foi prejudicada, o agricultor com menos recurso vai acessar menos a área, o comércio e o serviço da cidade, afetando também a parte urbana, não vai ter como, né? Então já se tem uma redução de renda geral no município por causa disso. A laninha, na verdade, a expectativa é que ela fique menos intensa a partir de abril. Então, março ainda é uma condição de atenção ainda para as bacias do sul em março, durante março. É preciso que ocorram ações, seja dos agricultores, seja das diversas esferas de governo, para que essa água que chove em determinados momentos, especialmente no inverno e primavera, seja reservada, guardada, para que se use no momento oportuno. Eu tenho muito medo para frente, porque o benefício que o arroz teve, mesmo tendo sido plantado no tarde e tendo pego dias secos e quentes, nós corremos o risco de não ter água para a próxima safra. Então é nítido que o prejuízo social disso tudo